Muito bem, pessoal. Nós vamos começar então agora uma sequência de vídeos sobre um assunto, análise de dados. A ideia é que a gente tenha uma visão, né? Claro que a prática vai fazer a gente ficar cada vez melhor, mas uma visão de que área é essa, quais são os tipos de análise que a gente pode, como definir os tipos de análise, né? Se é uma análise que mostra um fato, se é uma análise que explora, que prediz, tá? E também quais são as habilidades, né, que a gente precisa conhecer para poder seguir nessa área. Então, se você está começando o curso agora, está entrando na área agora, eu acho que esse vídeo vai te dar uma boa ideia do esforço, né, que você deve estudar e um pouco do mercado que você tem para atuar. Legal? Então vamos lá. Tipos de dados, análise, que são os tipos de análise, né, que a gente vai ter um vídeo para cada tipo, tá? Então, vamos falar um pouco sobre a descritiva, a explanatória, a diagnóstica, a preditiva e a prescritiva, tá? Mas aí, cada uma delas a gente vai olhar com um pouco de mais calma. Bom, então primeiro, deixa eu ligar aqui meu auxiliar. Primeiro, vamos pensar o seguinte, a gente tem aqui em análise uma determinada qualificação, né? Ou seja, eu entendo que o profissional de análise é uma pessoa preocupada com essas atividades aqui, ou seja, eu coleto dados, e aí, importante, as fontes de dados cada vez aumentam, tá? Eu posso ter os dados vindos de uma planilha, de um banco de dados, eu posso receber isso eu posso receber em formatos diferentes, formato texto, formato JSON, formato SQL. Então, assim, as fontes são diversas, tá? Essas fontes, geralmente assim, uma boa parte delas vem com... O erro não é que ela veio com um cadastro errado. É algum campo, por exemplo, que veio e eu não vou usar, um campo que eu... esperava receber um valor e não tive. Geralmente campos onde eu trabalho com as médias, se eu tenho um valor lá que não significa nada, ele conta na média. Então, números em brancos, campos, colunas a mais, não precisa tratar isso, tá? Detalhe, dá para fazer isso de N formas, tá? Não vamos pensar só que o Python resolve isso. Dá para resolver antes do Python, tá? Deixar o Python de um trabalho mais final ali, talvez, em alguns momentos. Tá? A solução nem sempre é o Python. E aí, depois que a gente fez isso, a gente tem que encontrar, aplicando modelos técnicos, aplicar padrões, identificar anomalias, ou seja, pontos fora da curva, desvios padrões e tal. Então, tudo isso é o papel do analista. Tá? Você, então, que vai para uma empresa, essa empresa tem uma semi-estrutura, ou já está estruturada, então você vai receber esse volume de dados, e vai precisar, periodicamente ou pontualmente, então, vamos lá, tem uma outra questão aqui. Se eu trabalho aquilo periodicamente, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, a minha classificação é um pouco diferente. Tá? Eu resumo informações periódicas para ajudar uma área a vender mais. Então, não é um analista que eu sou ali, né? Eu estou mais ligado à área de BI. Mas, enfim, a gente vai chegar lá. E o analista, ele tem uma confusão aí com o cientista, até grifei aqui, ó. Vou colocar aqui, vamos ver se eu aprendi agora isso aqui. Pronto. O cientista. O cientista vou usar uma premissa assim, todo cientista, em algum momento, foi analista. Né? Ele precisou passar pelas fases de extração, limpeza, ele precisou gerar aquela massa. Né? Mas nem todo analista é cientista. Por quê? Porque a ciência envolve uma série estatística em volume, né? Mas regressões, hipóteses, e eu não preciso chegar nesse ponto para dizer que eu sou analista. Eu posso, por exemplo, receber um volume de dados, limpar e gerar a partir dali um relatório que me mostre, por exemplo, pontualidade de vendas ou os produtos mais vendidos. Eu não sei se tem uma estatística tão aprimorada. Eu não sou um cientista ali, eu sou um analista. Mas quando eu avanço, tá? Essa é uma área bem promissora, principalmente com a chegada do machine learning, IA, né? Isso aqui cresceu bastante, tá? É só cuidado com a classificação, tá? Para chegar na ciência de dados, o caminho é um pouco maior. E
E aí, ferramentas que a gente pode usar, por exemplo, como o Power BI, o Excel, são, talvez, o Excel, enfim, a primeira entrada que a gente recomenda para a área. Porque, além de ser uma ferramenta maravilhosa, ali eu consigo resolver uma série de problemas, receber as fontes, fazer o tratamento, gerar gráficos e tal. É que quando a coisa avança um pouco mais, eu tenho automações e tal, aí eu vou cair no Python, né? Mas essas duas ferramentas me dão uma boa noção, né? É um bom ferramental para eu produzir. Então, vamos resumindo, né? A área de análise de dados é uma área onde eu vou receber uma série de insights, manipular, tratar e devolver. E isso tem N formas. Bom, deixa eu tirar aqui. Então, vamos mais um aqui. Bom, então por que a análise de dados é fundamental, como o texto aqui recomenda, né? Bom, a gente tem um volume gigante, absurdo, de dados sendo gerados toda hora, né? E a gente aprendeu com o tempo que determinados insights ou comportamentos, né, a gente precisa, se a gente consegue mapear e tratar, eles ajudam a empresa como um todo. Tem muita coisa que se perdia no passado e agora a gente está recuperando, né? Então, já há algum tempo, algumas empresas principalmente de volume, que tem apelo de público, já trabalham com isso há muito tempo, né? Mas empresas mais tradicionais e tal não tem, uma metalúrgica, enfim, eles começaram há algum tempo a descobrir o poder, né? Olha só, os dados são gerados constantemente, legal. Deixa eu colocar aqui, colocar uma observação aqui. São constantemente, legal. As vendas, o cliente que eu atendo, por exemplo, se eu atendo um cliente, ele leva um produto, aquilo pode virar um insight, e é contínua aquela venda, aquilo pode virar um insight para se eu receber um produto próximo, eu ter um cliente para oferecer, já que ele compra esse tipo de produto, é uma chance dele, né, comprar. Isso é um tipo de análise, né? Eu tenho uma análise descritiva que me mostra o que ele compra, eu tenho uma análise prescritiva que diz, olha, com base nisso, pode ser que ele compre aquilo, né? Tá. Operações muito mais. E as empresas que conseguem realizar informações ganham vantagem competitiva. Perfeito. Bom, então, alguns pontos aqui de análise. Me ajuda a tomar decisões baseadas em evidências. Então, assim, eu tenho fatos, eu analiso os fatos e não é no achômetro. Com os fatos analisados, eu descrevo, eu exploro e eu capitalizo uma possível ação. Tá? Então, eu reduzo o risco, né, principalmente estoque, volume e eu aumento precisão de armazenamento, por exemplo. Se eu consigo prever uma ideia de quanto eu vou consumir, eu consigo ter uma ideia de quanto eu preciso estocar, quanto eu vou vender, quanto eu vou estocar. Identifico oportunidades, tendência, né? O que mais vende, o que menos vende, qual a tendência para próximo, né? Então, por exemplo, nesse momento que eu estou gravando, tem uma série de produtos que aparecem e começam a vender demais, depois eles simplesmente somem, né? Será que esse produto foi esperado que ele vendesse daquela forma? Será que para eu colocar no mercado um produto eu simplesmente coloco ou eu faço uma análise de produtos parecidos? Ou o meu tem um diferencial que vai fazer com que o sucesso apareça? Será que tudo é sorte às vezes ou tem estratégia por trás? Opa, acho que tem estratégia, né? Otimização de recursos, estoque, rotas de entrega, armazenamento de produtos, como eu falei, tá? Previsão de problemas, desafios, né? Uma empresa vai enfrentar um desafio de venda, um desafio de mercado, um desafio de posicionamento, um desafio de concorrência, né? Então eu tenho um padrão histórico que eu analiso a minha concorrência, que vai crescendo e está me engolindo e eu preciso tomar decisões de caminhos para eu não simplesmente desaparecer do mercado, tá? Bom, então você vê, inspirado aqui. A análise olhando como do lado de cada empresa, eu posso ter um tipo de comércio, principalmente menores, onde eu não enxergo o potencial, eu estoco, eu vendo, eu estoco, eu vendo, e de repente eu descubro que eu estou vendendo pouco do que eu poderia vender mais, eu estou com dificuldade de entrega, tem muito cliente vindo procurar por aquele produto, e eu não tenho, porque eu não planejei demanda, porque eu não fiz análise histórica, né?
tem um estoque inchado, um produto que está vencendo, um monte, né? Então, eu consigo tomar uma série de decisões aqui. Sempre, eu estou olhando aqui, gente, geralmente para um mercado mais micro, tá? Empresas pequenas, que você consegue analisar na tua região, onde você mora. Depois, durante o curso, a gente vai olhar para mercados macros, né? Análise financeira, a gente olha para banco, análise de mercado, a gente olha para varejistas grandes, né? E-commerce. Mas, por enquanto, olhar para empresas menores vai me dar mais oportunidades de eu conseguir aplicar a análise, tá? Bom, aí, vamos lá. Eu tenho aqui, deixa eu tirar o negocinho aqui. Pronto. Eu acho que eu tenho que tirar o foco daqui, né? Então, pronto. Diferença entre análise de dados e business intelligence. Então. Lá no começo eu falei, lembra, nem tudo é análise e dependendo da esteira, eu posso entrar aqui, né? Bom, vamos lá. O que é análise? É volume, onde eu tomo pontualmente uma decisão, ajudo numa estratégia, tá? E business? Business, tem mais um tempo aí, né? Eu tenho mais antigo, vamos dizer assim, já existe com mais ocorrência no mercado. Business é onde eu tenho os setores, as áreas da empresa, que vão, através de dados frequentes, tomar decisões estratégicas. Então, por exemplo, setor de vendas de uma empresa, tem uma empresa que presta consultoria. Ela tem ali, ela presta consultoria vou falar de tecnologia, de software, tecnologia ela vende serviço de alocação de pessoas, ela vende serviço de treinamento. Então, todas essas áreas vão informar dados para a área de BI constantemente para que o pipeline, a linha de vendas, seja sempre acompanhada. Então, eu vou conseguir ver sazonalidade. Quando eu estiver prevendo que um determinado cliente vai sair do contrato, eu consigo enxergar qual que é o impacto que ele vai fazer naquela área de negócio. Para o dono, né, ele vai olhar consolidado todas as áreas e ver desvios, né? Qual área está faturando mais ou menos, qual período do mês é mais crítico ou não. Tá? Isso é BI, ou seja, eu tenho uma frequência, uma massa mais estruturada, né? Que eu preciso acompanhar oscilações e tal. Então, análise de dados e business são coisas diferentes. Tá? A análise é mais investigativa, pontualmente, eu quero ver um problema ali, e BI é mais estruturado. É possível até que o volume de dados que esteja numa esteira de BI, eu traga para um grupo de análise para fazer uma investigação mais profunda do que está acontecendo ali. É bem possível. Tem também a área de negócios, tá? Que é uma outra área, que é o analista de negócios, que a gente vai discutir em algum momento aqui. Eu vou sugerir o seguinte, esse vídeo é muito bom, tá? É o vídeo do aprendiz, é muito bom. Está aqui o endereço, provavelmente vai estar aí no link, no ambiente onde vocês estão assistindo esse curso comigo. Embaixo eu vou deixar esse link para você clicar. Minha sugestão é a seguinte, que você vá lá, assista ao vídeo, não é tão longo e vale a pena, né? E depois volte aqui para a gente pensar em fazer algumas considerações com relação ao vídeo dele. É um vídeo muito bem feito, com qualidade, então não preciso reinventar a roda. Prefiro que você veja lá para a gente voltar aqui e discutir um pouquinho. É um vídeo que vai falar sobre análise de negócios versus dados versus BI. Então vai lá e depois volta aqui. Dá uma pausa aqui, vai lá e volta aqui. Bom, voltando aqui, o que a gente... espero que tenham gostado, né? Eu particularmente gostei, achei bem didático, o rapaz é muito bom. O que ficou ali? O que ele trouxe, né? Separei 3 pontos aqui. Primeiro, o analista de negócios é aquele que está mais apoiado no BI, tá? Então é um cara que olha mais para reuniões, mais para contato com o cliente, é aquele que está lá na ponta vendendo os produtos da empresa, né? Então ele conhece mais do que a empresa faz, os clientes que a empresa tem, ele sabe prever sazonalidade de compras, então ele precisa mais informar o BI, porque, lembrando, o BI fica do lado de cada empresa recebendo os dados e fazendo análises, né, mensais e contínuas, né? Então, o analista de negócio está sempre conversando para tomar a melhor decisão, é hora de vender o produto, não é hora de vender combinado, não é com o BI, né? Então, o analista de negócio ele fica um pouquinho apartado aqui. Então, vamos falar mais sobre BI e
analista de dados. O que ele diz? O cara de BI está mais ligado à área de negócio e à área de comunicação. Perfeito. Então, deixa eu abrir aqui. Ver se eu não me perco de novo aqui. Então, aqui. Uma área de negócios e comunicação. Legal. Mais um aqui. Então, o que eu entendo por isso? Que aqui eu tenho, né, uma sequência mensal e tal. Não estou investigando tanto. Eu estou mais fazendo previsões, né, ou predições de mercado, como que o mercado vai se comportar, o que eu devo agir, né? Mas eu já tenho conhecimento daquilo, não tem anomalias e tal, é apenas estratégias de negócio. O analista de dados, ele está mais preso, mais ligado à galera da tecnologia, então ele conversa mais com o pessoal. Tanto que o analista precisa conhecer de programação. O legal é que ele conheça de programação. O Python, o R, são os mais comuns. O Python é o mais comum, né? E principalmente que ele conheça de dados. É bem provável que passe por aqui toda uma estruturação para que caia aqui, para que aqui vire uma esteira para apoiar as áreas de negócio. Ele precisa saber de tecnológico, né, como as ferramentas e tal, programar e principalmente ler determinar as várias fontes que podem entrar na esteira, né? Bom, o cara de BI aqui, ele tem que ter mais conhecimento, ele tem que ter mais conhecimento de negócios aqui do que o de analista. Por quê? Porque esse aqui está preocupado com o que entra. Então, a vida desse cara é mais assim, né? Nossa vida, né? A sua, espero, em breve. Recebo uma fonte, preciso tratar, preciso tirar os excessos, as anomalias, os erros, preciso gerar uma descrição, ou seja, tomar alguma, mostrar um relatório, uma saída, né, com aqueles dados, ou seja, eu vou trazer, tem um desenho infantil que é muito legal, entra um desenho que entra uma árvore e sai um lápis na ponta. É exatamente disso, um volume que vai te dar um resumo, né, em forma de gráfico, para você analisar as informações. Então, ele não precisa entender tanto, é sempre bom, o que a empresa faz, o principal produto dela. O negócio dele é mais coluna, linha, dados, estatística, média, móvel e tal. Compensação, o cara de BI não precisa saber tanto de SQL, precisa saber um pouquinho, né? Saber ali o que é, como fazer uma query e tal. Geralmente as ferramentas de BI usam SQL por trás, né? É o mais comum. Não tem menos o JSON, tá? O CSV. Então o SQL está aqui. Precisa saber menos, mas esse aqui não. Como eu vou receber as fontes e vou normalizá-las e tratá-las, eu preciso conhecer razoavelmente Excel. Razoavelmente saber ler, saber fazer joins, né? Saber usar funções de agregação, de normalização. Apesar que muita coisa também que a gente faz aqui no SQL a gente já consegue fazer no Python lá com o Panda. Né? Usa Excel. Aqui, talvez assim, eu uso o Excel em BI muito, porque eu estou sempre gerando daquela... Eu puxo da ferramenta um resumo de cenário futuro. Eu gero um gráfico daquilo, que a ferramenta não gera. E BI é uma analista que eu também uso. Tá? Se eu não tiver na empresa a área de BI estruturada, sou eu que vou fazer a visualização dos dados. Para você conhecer Excel e tratamento, eu vou dizer que aqui também seria um maisinho. Bom, e a Agile, aqui como eu tenho mais reuniões, tomadas de negócio e tal, eu não tenho a necessidade de trabalhar com Agile como eu tenho aqui em Analytics, né? Então eu não tenho aquelas reuniões, aqueles encomendas que eu recebo para poder produzir, com um tempo específico, com acompanhamento diário e tal. Aqui é mais reunião, né? O cliente precisa, as vendas vão decair, que estratégia vamos tomar, e aqui não, aqui é mais receber uma base, preciso entregar, com tal relatório e tal. Beleza. Bom, e aí, para final, você começa aqui, né, como analista. E aí, com o tempo, a sua empresa estruturou e eu estou precisando mais de você aqui, porque, olha uma dica, se eu conheço de análise, eu conheço de dados, né? Agora, quando eu conheço a empresa, eu conheço de negócio, então você pode vir para cá, e aqui ganha mais. Né? Você vai ter mais tratamentos com o time comercial. Então, se você gosta disso, né, clientes, vendas, faturamento,
eu gosto de estratégia, então a tendência é vir para cá menos, né? Agora, você vai se afastar um pouco de tecnologia. Então, saiu uma ferramenta no Python que faz uma análise de regressão fantástica. Você não precisa saber isso aqui. Aqui você não está usando isso, você está usando mais aqui. Então, o caminho natural é vir para cá, né? Agora, se você entende que o teu lado é tecnologia, então não é tua praia, então talvez aqui não seja o teu caminho, tá? Mas assim, se você ficar fera aqui, você vai subir os cargos, né? Pleno, sênior e tal, tem uma boa grana aqui. E no futuro, como a gente tem muitos dados sendo gerados, essas áreas aqui não vão acabar. Talvez o desafio seja não perder espaço para tecnologia de automação, para tecnologia, ferramentas que resolvam ser. Mas fica tranquilo, porque a análise sensível ali, os insights, ainda vão demorar para que a máquina resolva tudo para a gente, tá? Graças a Deus. Bom, então esse vídeo é assim, a série, esse vídeo é o mais longo, né, dessa série. Nos próximos vídeos a gente vai falar sobre os tipos de análise, são mais curtos, né, os vídeos. Mas essa ideia aqui era te dar uma incitação, né, que é fazer o seguinte: procure, e aí, sem melindre, aonde você quiser, no curso que você quiser, vá atrás. Eu não sou a verdade, eu não sou o melhor conteúdo, eu apenas estou conduzindo você. Vá entender um pouco sobre a função do analista, mercado, veja na tua região, comece a pensar, assim, com o tempo você vai ficar meio doidão, como eu fiquei no começo aqui. Eu vou numa loja e começo a entender a loja, o que ela vende, eu começo a fazer análise, como que eu poderia melhorar aquilo. Eu nem trabalho lá, eu nem estou lá, nem fui contratado, né? Eu já estou viajando e tal. Significa que eu já estou começando e cada exercício que eu fiz, eu fui melhorando. Isso aqui não é uma descrição, isso aqui é uma predição. Para eu ter a predição, eu preciso fazer a descrição. Como é que eu vou tomar uma decisão se eu não tenho os dados mensurados? E se esses dados não estão bem normalizados? Tem muito desvio, a correlação está me apontando que aquilo está manchado. A gente vai ver, correlação, desvio é estatística, a gente vai ver mais para frente, tá? Eu fui melhorando, eu fui entendendo que, fazendo exercícios, né, que para chegar nesse resultado eu precisava ter feito isso antes. E aí você vai melhorando. E esse é a vida, quando você estiver trabalhando, vai ser a tua vida. Pensar em como, na melhor ferramenta, na forma mais rápida de resolver aquilo, tá? Mas para isso tem um caminho, que é o Excel, o Power BI, o SQL, um pouco de Python, as ferramentas do Python, estatística, tudo isso a gente vai ver um pouquinho aqui no curso. Curso que é básico para você depois ganhar. Nosso papel aqui é te dar as orientações do que estudar, mas uma boa parte depende de você, tá bom? Até o próximo.